Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando mais um episódio do Dor em Foco e do Invista na Dor com o professor André Cruel. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Doutor Lúcio, é uma grande alegria estar aqui falando contigo. Doutor Lúcio Guzmão é uma das celebridades aqui do tratamento da dor, da radiofrequência especificamente. Muito honrado, orgulhoso aqui com o convite. Muito obrigado. Obrigado. Vamos falar hoje para vocês um pouquinho sobre a medicina regenerativa. O professor André Cruel, ele faz parte da OrtoRegen e ele está no ensino da medicina regenerativa há vários anos aqui no Brasil. E a gente quer falar um pouquinho para os colegas médicos, para os nossos pacientes, em que pé estamos na medicina regenerativa e o que isso pode nos ajudar no tratamento dos nossos pacientes. Professor André, a medicina regenerativa, ela cabe para todos os pacientes? Olha, ela cabe para muitos pacientes e ela é uma perspectiva global de assistência a todos. Vou tentar deixar isso mais fácil. O que eu quero dizer é que a forma de você mobilizar as células que tem no organismo para fazer reparos teciduais ou melhorar a dor com ideias sobre metabolismo, sobre medicina do estilo de vida, sobre a melhora do cotidiano da pessoa, que é o degrau inicial da medicina regenerativa, que já está distribuído esse conhecimento novo nos médicos mais novos, nos médicos mais antigos, mais atentos, naquelas pessoas que cuidam da sua saúde, já começa a gente perpassar esse conhecimento através, né, enfim, também da SBOT, também de todas as sociedades aí que lidam com a ortopedia, com a medicina da dor. Isso é o primeiro conceito, e a partir daí, considerando essa visão de preparo do solo, de melhora metabólica, alguns pacientes, por isso que alguns, vão se beneficiar de procedimentos regenerativos, bem entendido que quando é possível regenerar, o tecido se regenera, quando é possível apenas contemporizar, melhorar, fazer paliação da dor, também é o sentido. E nisso também a radiofrequência atua, né? Seja do ponto de vista da radiofrequência pulsada, fazendo a neuromodulação, ou nos casos mais graves, né? Aí você é o especialista, você me conta, né? Fazendo a ablação, né? Para que haja a melhoria dos sintomas de dor e depois a reabilitação, que também faz parte aí, né? Desse conceito geral de medicina regenerativa. A medicina regenerativa tem-se o conceito do preparo do solo quando esse paciente chega para que tenhamos um resultado melhor para aquilo que definimos de qual da medicina regenerativa a gente vai estar utilizando. Ou um PRP, ou um BMA e por aí vai. O que seria esse preparo do solo para o paciente entender que fala assim, olha, eu vou procurar, eu sei que agora existe medicina regenerativa e aí o doutor vai falar comigo, olha, eu vou ter que preparar o meu solo, como? Esse termo agronômico, né, que a gente viu já há mais de uma década. A primeira vez que entrei em contato com esse termo foi no livro do professor José Fabiolana, no livro que ele escreveu sobre PRP, né? E um dos autores usou, num dos capítulos lá iniciais do livro. Se você pega uma semente e vai colocar dentro de uma terra seca, essa semente possivelmente não vai prosperar, não vai conseguir germinar propriamente. Então, usando esse termo agronômico, você tem que preparar, deixar esse solo receptivo, fértil, para que possa receber essa semente, ou às vezes o adubo, né? Para que daí você possa desenvolver esse tipo de técnica. Na verdade, os conceitos vão envolver, como disse, muito daquilo do estilo de vida. Quero só fazer um parênteses, toda a medicina se pretende regenerativa. Esse termo foi cunhado para agrupar esse tipo de conhecimento. Não é uma especialidade médica ainda, é uma intenção de tratar, com o tempo, quem sabe, né? Mas aí, voltando ao tópico, é importante entender que o paciente ele também vai ser parte ativa desse processo, ele tem que se incluir na vontade de melhorar e no seu próprio tratamento. Há várias ferramentas, seja de sono, seja de dieta, metabolismo, microbioma intestinal, exercício físico, reabilitação, que são muito úteis para esse tipo de atendimento.
E isso é importante, você sabe bem, né, professor Lúcio, não só para os procedimentos ditos regenerativos, no sentido do ácido hialurônico, da proloterapia, da mesoterapia, ou, muito propriamente, num futuro breve, né, oxalá, plasma rico em plaquetas e também agora na gordura, BMA e outros termos aí que as pessoas já estão se acostumando. Mas também para quem precisa de cirurgia. Vai estar uma chance maior de se reabilitar, enfim, mais prontamente, colhendo melhores resultados do seu problema clínico. Né? Quando esse paciente ele chega lá no nosso consultório, acabou de chegar para um doutor que está começando agora, que está querendo trabalhar com medicina regenerativa, como é que você começa esse mapeamento de exames, por exemplo, laboratoriais, aquilo que eu tenho que falar para o meu paciente, olha, a gente tem que começar aqui do básico, eu tenho que mapear isso, tenho que ver estilo de vida, sono, qualidade de alimentação. Como é que é essa primeira abordagem que a gente tem que... A gente sabe que existe uma pandemia, pelo menos mais uma pandemia, mas essa de modo mais permanente, presente, que é a obesidade. A obesidade, ela no Brasil já tem uma marca clara, porque a gente adapta estilo de vida de outros países, né? Estados Unidos, por exemplo, lá 60% da população já é obesa, e essa é a primeira coisa que a gente deve ajudar o paciente a superar. Por que eu digo isso? Porque é muito comum. Segundo, associado à obesidade, e a gente não está falando aqui de gordofobia, nada disso. Ajudar o paciente que está em sobrepeso ou mais do que isso, a gente sabe que existe uma inflamação crônica não mediada por prostaglandinas. O que eu quero dizer isso para o paciente? Tem aquela inflamação lenta que vai gerando uma piora dos tecidos, levando à degeneração. E isso é uma vala comum onde várias doenças acabam. As doenças que vão, a aterosclerose, que vai entupir a coronária, que vai dar o AVC, o próprio Alzheimer, alguns chamam já de diabetes tipo 3, né? Enfim, doenças articulares, também notadamente, a artrose, né? Nós que tratamos tanto a artrose, né? Então, elas vão ter a via comum nisso que é, na verdade, uma insulina de repouso muito alta, curvas glicêmicas muito altas, intolerância à glicose por décadas. Isso vai danificando os tecidos. Então, a primeira coisa que a gente tem que corrigir, e aí os exames vão se adequar conforme essa proposta, conforme as deficiências, conforme as queixas. Por exemplo, muitos pacientes já têm pré-diabetes ou diabetes, predisposição, chegam com informigamentos, com outras queixas de dor crônica, de neuropatia, medir a B12, em alguns casos medir B1, B6, e aí nessa trilha que se vai investigativa, como sempre, como todos os médicos fazem, com anamnese, exame físico, e aí se pode, enfim, planejar o que é que vai se fazer. Muito claro, e eu acho que é muito interessante se cercar dentro do próprio consultório ou ter algum aliado que seja uma ótima nutricionista, que tenha boa relação com os pacientes e que consiga fazer uma dietoterapia adequada que possa, enfim, motivar, né, o paciente a se juntar a nós aí para ajudá-lo na dor que tem. Né? Eu falo sempre com o paciente, quando ele chega no consultório, que a gente tem que alinhar a expectativa de ambos. Puxa, sem dúvida. Então eu falo assim, olha, nós vamos começar um tratamento e aí essa dietoterapia que você está fazendo faz parte do seu tratamento. Por isso que eu coloquei já de antemão que o paciente ele tem que ser chamado a atuar em seu favor, em sua causa. Ele não está brigando com a equipe, ele é aliado da equipe, né? Todos nós, e ele tem que cumprir as suas etapas, ele tem que cumprir as suas tarefas, ele tem que fazer o melhor de si para que possa colher esse resultado, seja clínico, seja cirúrgico, seja, como falamos aqui, uma infiltração de ácido hialurônico, simplesmente, seja um tratamento de radiofrequência, seja uma cirurgia quando é o caso, né? Por óbvio, a gente deixa as cirurgias
para os casos mais irremediáveis e onde há maior comprovação da sua eficiência. Estávamos juntos, né, há pouco, numa mesa redonda aí, sobre dor pós-cirúrgica, dor pós-prótese de joelho. Não é que a prótese de joelho esteja superada e a gente já tenha recursos para superá-la, extingui-la, não precisa mais. Não, não é nada disso. Nós vamos reservar a prótese de joelho para os casos de artrose mais graves, com mais deformidade, em pacientes de mais idade, acima de 60 anos, sem dúvida, ou 70, para aqueles pacientes que a gente sabe que teremos melhor resultado clínico. Isso vai ao encontro dos interesses plenos do paciente e, sem dúvida, do médico também. E isso é de suma importância, porque quando conseguimos chegar com o paciente, para ele ter essa idade, né? E aí vamos fazer uma cirurgia que muitas das vezes é necessário, o resultado clínico é muito melhor. O que a gente fala muito que para poder utilizar a medicina regenerativa, como regra, nós vamos ter que mudar a vida para poder ter uma melhor qualidade de vida. Então, às vezes, eu falo, nossa, doutor, mas eu achei aqui que eu ia usar aqui um ácido hialurônico com BMA e aí isso aí iria melhorar, mas o senhor está falando que antes disso eu vou ter que parar de comer meu doce, vou ter que minha insulina vai ter que melhorar. Eu falo assim, mas se você tem uma insulina muito alta, é verdade, eu não vou conseguir controlar a sua dor. E aí você vai ficar frustrada e eu também, porque você não há jeito. E a gente quer sempre, né, que a intenção do médico é a melhoria, claro, clínica do paciente. O que as pessoas têm que entender é que esta inflamação crônica, essa meta-inflamação, ela faz com que os tecidos corporais, o corpo da gente, seja invadido por exércitos de células macrófagos que estão lá causando inflamação crônica, que estão causando, muitas vezes, uma inflamação que não regenera, que não cicatriza, que não deixa a dor encerrar. E com esse tipo de tratamento se pretende fazer com que esse tipo de macrófago se reconfigure em outro tipo de célula, em outro tipo de macrófago propriamente, auxiliando o reparo dos tecidos. E tudo isso vem sim, como já falei, do próprio sono, da própria dieta, da atividade física, o perfil hormonal, metabólico, intestino e aí também, claro, a reabilitação dele. Da medicina regenerativa hoje no Brasil, o que o senhor utiliza? BMA? Isso assim, nós temos felizmente, nós temos um centro de processamento celular lá em Bento Gonçalves, validado, inspecionado anualmente pela Vigilância Sanitária do nosso estado, do Rio Grande do Sul, e a gente tem à disposição, sempre dentro dos limites do protocolo experimental, possibilidades aí de PRP, de BMA, que acho muito útil, o próprio BIMEC em alguns casos, né? Isso é o principal, eu acho que é mais útil. A própria gordura tem coisas avançando no sentido da gordura, muitos colegas já usam, os plásticos já usam há muito tempo, mas a gordura ela tem que ter processamentos especiais, envolvidos com um grande processo de lavagem, associado ou não à centrifugação. Nós estamos estudando isso também, a captação do laser com a captação do tecido gorduroso com auxílio de laser, e isso também em breve, aí, junto com a Univates, que é uma universidade lá do Rio Grande do Sul, nós vamos testar lá junto com a professora Fernanda Majolo, mas é um protocolo experimental que é publicado aí, todos vão saber também. Ótimo. Então, falamos hoje com o professor André Cruel um pouquinho sobre medicina regenerativa e aquilo que ele falou. Para poder começar a utilizar as nossas próprias células para nos ajudar nessa regeneração, primeiro temos que mudar algumas coisas na nossa vida para que tenhamos um resultado correto e, consequentemente, tenhamos o resultado que nós queremos, que é melhora da qualidade de vida, viver sem dor, ter uma longevidade maior para a gente estar junto com os nossos entes queridos fazendo o que nós gostamos. Agradeço muito a oportunidade, quero valorizar aqui a nossa interação. Sou um admirador seu, médico que fala muito bem, já há muitos anos, sobre radiofrequência, e que bom que a gente conseguiu se reunir, eu recebi esse convite aí que prontamente atendi. Muito obrigado. Hein? Obrigado, meu amigo. Topíssimo.